Aos 19 anos, cometi uma das maiores loucuras. Recusei a oportunidade de morar em Nova York e estudar na NYU com bolsa e também larguei o curso de matemática aplicada na USP. Eu quero te contar um pouco da minha história e por que tomei essas decisões. Talvez isso pode te ajudar no seu momento de vida. Primeira coisa, eu sempre quis morar numa cidade grande, né? Trabalhar em algum banco. Na época eu queria muito trabalhar com investment banking, né? Trabalhar no Goldman's ou algum banco desses grandes e ganhar muito dinheiro. Foi o que me disseram. Infelizmente, não deu certo. Hoje em dia, eu sou engenheiro de software nos Estados Unidos. Já trabalhei com várias empresas da Vale do Silício e ajudei elas a faturarem muito. Né? Aqui você consegue me ver aqui com os meus colegas, né? da Atlas Alta. Queria contar um pouco sobre como chegou lá, né? Então, em 2018, eu estava no terceiro ano do ensino médio, em Goiânia, e eu conheci a Fundação Estudar através de alguns dos ex-bolsistas na época, né? Eles têm dois programas, um para as pessoas que já estão lá fora e eles dão uma bolsa, né, para a pessoa continuar lá, e outro para as pessoas aplicarem a estudar fora, que chama PrEP. Eu participei do PrEP. Então, o que eles me deram? Eles me deram uma bolsa de estudo, então eu consegui aplicar para essas faculdades, porque elas tinham um preço, não tinha dinheiro na época para passar por isso, tinha que pagar as provas também, né, os SATs nos Estados Unidos, e também me forneceram um mentor para me ajudar nesse processo, porque eu não conhecia ninguém que já tinha feito isso, para escrever as redações, entender como é que seria a mensagem que você quer passar, porque a avaliação lá é bem mais holística do que uma prova igual o Enem aqui no Brasil. Assim, eu tinha duas opções no meu terceiro ano, fazer Enem, vestibular, e eu acabei aplicando para as faculdades fora. Graças a Deus, nessa vida, existe alguém chamado mãe, que ela me deu a ideia de fazer o Enem, de qualquer jeito, né? Apesar de que eu não queria estudar aqui, que eu queria estudar fora e tal, ela falou, meu filho, faz. E ainda bem que eu escutei. Então, assim, em 2018, né, eu fiz o Enem. Em janeiro de 2019, eu tinha passado em Matemática Aplicada e Computacional na USP. Eu dei muita sorte, que tinham só 3 vagas pelo Enem, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu estava muito ansioso para março de 2019, que é quando saem os resultados das faculdades dos Estados Unidos. Eu tinha aplicado na época Early Action, você consegue aplicar para uma antes de todas e ver. Eu tinha aplicado para Stanford na época e não deu certo. Então eu estava bastante ansioso para minhas outras 9 faculdades, que eu tinha que esperar o resultado sair. Aqui é um pouco, né, aqui me vendo quando eu era universitário, me achando muito aesthetic na faculdade, na fundação. Inclusive esse dia aqui foi o dia que a gente estava divulgando os nossos resultados, né, que a gente tinha passado na faculdade, né. Chegou o dia, em março, né, eu tinha ido para a USP temporariamente, que eu sempre quis morar em São Paulo, né, numa cidade grande assim, e eu tive notícias boas. Passei na NYU, igual eu tinha falado no começo do vídeo, na University of Richmond, em Virgínia, lá perto, mas infelizmente eu não passei na Columbia, que era assim minha segunda favorita, né? E a Columbia participa da Ivy League, né? Um grupo de faculdades prestigiosas lá nos Estados Unidos. Era muito por meu ego, assim, sabe? Eu queria muito estudar numa faculdade difícil, que poucas pessoas entraram. Então, assim, eu acabei tomando um gap year. É normal nos Estados Unidos as pessoas tomarem um ano que eles focam neles mesmos, sabe? Estudam mais, melhora o currículo deles para poder aplicar de novo. E assim, acho que aqui vem a parte importante que eu tinha acabado de falar, sabe? A Colômbia é bem difícil, tá? Tem 4% de aceitação, ela faz parte da Ivy League. E isso era uma coisa muito do meu ego mesmo, sabe? Eu queria muito. Então, para melhorar meu currículo, nesse sentido de tecnologia, matemática e tal, e também me sustentar em São Paulo, eu acabei começando 2 projetos na época. Um foi a Keyring, que foi bem legal, foi uma startup que a gente conseguiu chegar a $1 milhão, renda recorrente anual em 7 meses já. Cresceu muito, inclusive é interessante se vocês quiserem pesquisar, ela acabou sendo processada pela Netflix, HBO, as grandes empresas de cinema e de televisão, porque a gente acabava compartilhando contas de Netflix, HBO, assim, foi um salto bem legal. E também na época eu dei muita sorte que o Orlando, do outro vídeo da CryptoTax, né, ele fazia faculdade na USP na época também, ele também era de Goiânia. A gente acabou se conhecendo de novo, né, na faculdade, passando muito perto junto, e a gente conseguiu fazer o início, né, do primeiro fundo de gestão ativa aqui do Brasil em cripto. Na época só tinha a Hashdex que replicava índice, né. Então, assim, eu estava com uns projetos legais, assim,
não tava ruim para mim. E nesse meio tempo, do nada, surgiu meu amigo, o Brian Andrade, que ele foi o CTO da Atlas. Hoje em dia ele tem uma concorrente chamada Cinnamon. E o amigo dele na época, o Ethan, que é o CEO da Atlas, né? Eles me chamaram para começar um projeto iniciante, sabe? Então, naquele caso lá, eu estava só como freelancer, né? E assim que surgiu a Atlas. Então, eu estava fazendo tudo possível que eu pudesse para poder me sustentar aqui, para poder conseguir viver nesse meio tempo, né? Até saber o que eu ia fazer. Minha sorte foi que em julho de 2019 a gente levantou 3 milhões de dólares seed. Seed é o primeiro investimento que o investidor faz na empresa. Na época a gente não sabia se nada disso ia dar certo, né? Eu estava lá como o freelancer, também meu amigo Antônio Lobo. A gente criou um protótipo, só o front, e deu certo, sabe? A galera conseguiu levantar esse dinheiro. E como só tinha freelancer no projeto, eu fui chamado para ser founding engineer e começar essa empresa com todo mundo. Foi um período bem legal para mim, e quando eu tive isso, eu realmente tive que tomar uma decisão em outubro, que quando começar a aplicar para as faculdades lá nos Estados Unidos de novo, se eu realmente queria isso, e eu acabei não aplicando. Foi uma decisão bem difícil, assim, para saber o que eu queria fazer, mas, eu não sei, teve alguma coisa em mim que eu senti que essa oportunidade era única, sabe? E a faculdade eu poderia ir em outro momento, sabe? Fazer um mestrado, aplicar de novo se tudo desse errado, sabe? Eu estava muito novo ainda, tinha 19 anos. Minha primeira oferta de emprego aí foi muito bom. Na época eu ganhava 5 mil reais, tirando um pouco de cada lugar, né? E na época meu primeiro oferta de trabalho foi 6 mil dólares. Então, assim, para quem que era universitário e estava tentando fazer 1 milhão de coisas para tentar sobreviver, foi um alívio, assim mesmo. Com isso eu tive que tomar uma decisão também, não só sobre a faculdade, mas sobre meus outros projetos. Como a gente realmente tinha investimento e a empresa iria crescer, eu tive que sair das empresas que eu estava atualmente. Algumas eu virei investidor, mas outras eu só saí mesmo. E foquei nessa empresa, a Atlas, que inclusive eu mostrei no outro vídeo sobre levantando a Série A. Né? E com isso, só queria conversar um pouco mais sobre como é que as coisas normalmente acontecem na vida. Então, assim, normalmente tem esse período em que a gente está indo muito bem, né? Então, no meu caso aqui, eu estava entrando na faculdade, eu tinha passado nas faculdades que eu queria, mas do nada eu recebo uma decisão que eu tenho que tomar e, assim, ou pode dar muito ruim ou pode dar muito errado, né? Eu tive a sorte que deu certo e depois já tive outras decisões que eu tomei também que deram erradas. Então, nesse período é muito importante mesmo você pensar que as coisas não vão vir de imediato e normalmente as coisas não acontecem da maneira que você está pensando. Isso é muito importante para você, porque se você não acreditar nisso, a maioria das pessoas vão te falar o contrário e você vai acreditar isso. Então, é muito comum, especialmente para mim, o que aconteceu, né? Foi família, sociedade, a falta de coragem. Isso é muito importante para você acreditar nisso, que você vai ter sucesso na vida, porque todo mundo normalmente fala pra gente ao contrário, pelo menos foi o meu caso, assim. Não que minha família era contra, mas eles eram bem preocupados sobre o que eu ia estar fazendo. Vai que eu entrasse numa empresa e depois de um ano ela falisse, eu não tinha nem emprego, nem faculdade e nem nada, sabe? É totalmente entendível essa preocupação deles e também da sociedade nesse caso, né? No meu caso, quando eu era mais novo, sempre foi considerado inteligente e tal. Então, muitas pessoas pensaram assim, nossa, você vai largar toda a sua inteligência para você trabalhar numa empresa que você não sabe se vai dar certo? É bem arriscado. E, assim, isso também começou... Eu me duvidei, entendeu, nesse momento, sabe? Eu duvidei mesmo se eu tinha a coragem para fazer isso, se eu estava fazendo a coisa certa. Mas alguma coisa em mim dizia que sim, sabe? Não consigo explicar tão bem para vocês. Mas só queria mostrar um pouco sobre isso. Eu sei que tem muitas pessoas agora que vão receber resultados da faculdade aqui no Brasil ano que vem e estão indecisos com isso. Então, se você conhece alguém que está esperando resultados da faculdade, que está aí no terceiro ano e quiser compartilhar esse vídeo, acho que pode ajudar várias pessoas. E também estou sempre disposto aí para conversar, se quiser me mandar uma mensagem, tá bom?